Oi, gente, eu sou Isadora e hoje a gente vai terminar a prova da OBA de 2019 vendo as 3 questões de astronáutica que faltam. Na aula 6 a gente já resolveu as 7 primeiras questões da prova da OBA, que são as questões de astronomia, e agora a gente vai completar a prova com as 3 restantes de astronáutica. Se você ainda não viu a aula 6, eu recomendo. Você pode ver depois dessa, ou pode ver antes, o que você achar melhor. Sinceramente, a ordem não vai fazer muita diferença. Só lembrando vocês, nosso parceiro, né, a Galera Olímpica, eles têm várias novidades e coisas sobre Olimpíadas, também tem entrevistas com olímpicos, que eu acho bem legal. Então, o Instagram deles e o YouTube tá aqui, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, recomendo. E vamos começar, né? Vamos com a prova da OBA, começando com a nossa questão número 8, que é a primeira questão de astronáutica. A questão é gigante, mas geralmente o que a gente vai fazer, né? Geralmente é o que eu faço, é procurar os números. Então a gente procura os números, mas depois de procurar os números, geralmente eu falo tipo, procura os números. Mas tem que ir um pouquinho além disso, né? A gente tem que procurar os números, mas a gente tem que entender o que os números são. Porque quando a gente entende os números, a gente também entende a fórmula. Então, uma grande pegadinha dessa questão em específico é você entender a fórmula. É você olhar essa imagem aqui ou ler a introdução e entender que esse F é proporcional ao H e que o P é proporcional ao D, porque esses triângulos aqui na imagem, eles são proporcionais um ao outro, eles são semelhantes, digamos assim. E daí, depois de entender a fórmula, você só precisa saber o que corresponde a Q, né? Então aqui a gente já tem que o H é 500 km, a gente tem que o D vai ser esse 3,5 metros e a gente tem que esse P aqui vai ser esse 5 micrometros. Daí a gente também tem que um micrômetro equivale a 10 elevado a menos 6 metros. E daí, sabendo disso, a gente só precisa substituir os valores na fórmula pelos valores que a questão nos deu para obter o valor que está faltando, que é o F no caso. Então, lembrando, né, a gente tem que usar as mesmas unidades de medida. Então, se eu usei quilômetros, eu tenho que transformar todo o resto em quilômetros. Se eu usar micrometros, eu vou ter que transformar todo o resto em micrometros. O que é mais fácil aqui? Usar em metros. Então eu transformo esses micrometros em metros e eu transformo esses quilômetros em metros. E daí eu já pego o meu F ali em metros e depois, no caso, eu só preciso transformar em milímetros. Por quê? Porque ele pediu ali que o seu resultado deve ser apresentado em milímetros, dica, use semelhanças de triângulos. Então, a fórmula ali que a gente entendeu ali também dava pra tirar da dica, né? Eles até deram a dica do tipo, olha como é que você vai achar a fórmula usando semelhanças de triângulos. Mas e aí, quando a gente tem a fórmula, a gente substitui todas as informações em metros, né? A gente passou quilômetros para metros, multiplicou por 1000, e o micrometros para metros a gente multiplica por 10 elevado a menos 6. Aí a gente obtém 0,714 metros, que quando a gente passa para milímetros, vira 714 milímetros. Então essa vai ser a resposta da nossa questão. Indo adiante, a gente tem a 8B. Então, olha assim, se vocês já achavam que era um pouquinho complicada de astronáutica, é ainda mais ainda, porque também tem A, B, às vezes tem até C, então vamos lá. Na 8B, essa daqui foi uma das questões mais confusas da prova, tipo, a que gerou mais discussões, porque às vezes as pessoas consideraram mais espelhos do que você precisava considerar. Então vamos entender. O que eu geralmente faço? Eu procuro os números. Então eu procurei os números e destaquei o que eu precisava. Ó, eu destaquei que F' tem que ser maior ou igual a F. E sabendo disso, você tem que entender, né? O que é F' e o que é F. Vamos lá. F' é esse D1 mais D2 mais D3, que no caso tá aqui, né? É os espelhos. Então esses Ds aqui, a distância de um detector para o outro, a soma deles vai dar F'. E o que é F? Vamos achar o que é F aqui. De modo simplificado, a distância focal, F', representada pela a maior dimensão é de 300 mm, que é inferior ao valor de F obtido na questão anterior. Ou seja, F é aquele valor da questão anterior que a gente achou aqui em milímetros, 714 milímetros, tanto que eu coloquei aqui do lado 714 milímetros como F, e o F' é a soma desses Ds. Só que uma coisa para perceber, todos os Ds são equivalentes a 240 milímetros. Ou seja, a gente precisa saber quantos Ds resultam em um F' maior do que F. E lembrando, F' você não considera esse A aqui. Você só considera os Ds. Por quê? Porque o enunciado mandou você fazer isso. Ok?
E foi isso que pegou muita gente, que fez muita gente errar. A maioria das pessoas considerou esse A na hora de montar o F'. E daí você vai ter menos espelhos do que você teria, sabe? Então, acabou tendo o resultado errado. Porém, de acordo com o enunciado da questão, você não considera isso, você só considera os Ds, que são de 240 milímetros. Então, se eu considerar um D, eu vou ter 240 milímetros. Se eu considerar 2, eu vou ter 2 vezes 240, 480. Se eu considerar 3, eu vou ter 720 milímetros. Se eu considerar 4, eu vou ter 960. Só que o que interessa? O F', para ser maior de F, ele tem que ser maior de 714. E no 3 espelhos, ele já é maior. Então, é exatamente o que eu preciso. 3 espelhos. Essa é a resposta da questão. Porque ele está pedindo o número mínimo de espelhos, né? Uma coisa importante aqui também, ó. Número mínimo de espelhos. Então, ele não está pedindo, tipo, um número máximo. O número máximo seria infinito, né? Vamos concordar. Ele está pedindo o número mínimo, e isso é importante também saber. O número mínimo é o que vai dar logo acima ou igual a 714, que no caso é 3 espelhos, 720. E daí é isso. Vamos passar para a nossa próxima questão 9. A gente olha essa imagem e a gente já fica tipo, meu Deus do céu, não faço a mínima ideia do que está acontecendo nessa imagem, né? Mas vamos para o que interessa, vamos procurar os números na questão. Então, aqui a gente tem 5 motores e que cada um tem uma força de empuxo. Então, olha só, a força de empuxo é multiplicada por 5, porque você tem 5 motores, isso é uma coisa assim, ó, importante. Se vocês já tiverem percebido, a parte de astronáutica, geralmente, ela tem muita pegadinha. E é isso que diferencia quem é que vai acertar as questões e quem não vai, geralmente. Então tá, a força de empuxo, a velocidade... a massa M inicial do Saturno V, porque eu vi um V ali, eu achei que era velocidade, foi mal. A massa inicial M é de 3 milhões de quilos e a gravidade é 10, então a gente considera a gravidade 10 nas nossas contas. E daí a gente tem que calcular a aceleração inicial. E daí tem uma dica, utilizar a lei de Newton e considerar apenas as forças de empuxo e peso. Então o que acontece? A gente tem a força gravitacional empurrando para baixo, né, ou puxando para baixo, como vocês quiserem, que é a força da gravidade, e a gente tem o empuxo dos motores do foguete, que é esse empuxo que faz o foguete, né, sair, digamos assim. Então, o que vai acontecer? A força resultante vai ser 5 vezes a força do empuxo, porque a gente tem 5 motores e uma força de empuxo de 6.900.000 newtons, menos a força da gravidade. O que é a força da gravidade? É a massa vezes a aceleração, ou seja, a massa inicial do foguete, que é de 3 milhões de quilos, vezes a gravidade da Terra, né, que é a aceleração da Terra, digamos assim. E daí, quando a gente for substituir os nossos valores aqui, né, a gente substitui. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz que a força resultante, né, porque a gente quer saber a aceleração inicial. E para saber a aceleração inicial, a gente tem que considerar que a força resultante é massa vezes a aceleração. Como a gente tem massa tanto na força resultante quanto na força gravitacional, eu meio que dividi toda a equação pela massa. Como o empuxo não leva em consideração a massa, eu não posso esquecer de dividir essa força do empuxo pela massa, porque senão eu vou ter um resultado errado. Mas se vocês quiserem, vocês não precisavam fazer isso, vocês podiam só substituir mesmo e depois substituir a massa do outro lado também e depois só achar a aceleração. Mas eu fiz assim para conseguir deixar a aceleração sozinha, né, isolar ela. E daí, quando eu fizer as minhas contas aqui, 5 vezes o empuxo, 5 vezes 6.900.000, dividido pela massa, que é 3 milhões, menos a gravidade é 10. Então, ali eu vou ter 11,5 menos 10, então eu vou ter 1,5 metros por segundo quadrado como aceleração inicial, e esse é o nosso resultado, tá aqui, né, em verdinho. E era isso. E aí, agora a gente vai para 9B, né, o valor da aceleração, não sei o que, vamos procurar pelos números. 15.000 kg por segundo em função do consumo de propelente, transcorridos 100 segundos. Então, a gente vai ter um tempo de 100 segundos. Se a gente tem 15.000 quilos sendo expelidos a cada segundo, em 100 segundos eu multiplico 15.000 por 100 e eu vou ter 1.500.000 quilos que foram expelidos, que é exatamente a metade da massa inicial, né? Porque lá da questão 9A a gente sabe que a massa inicial aqui, ó, é de 3 milhões. E daí, para eu ter a massa resultante, eu pego a massa inicial de 3 milhões, tiro a massa expelida, que é de 1.500.000, que a gente achou aqui em cima, e daí eu obtenho que o nosso resultado é esse 1.500.000. Então, a massa resultante, 1.500.000.
E daí, continuando, ok? A gente quer saber o valor da aceleração é apenas para o primeiro, então qual será a aceleração quando tiverem transcorridos, né? Então, essa é a nossa nova massa. Antes a gente estava usando a massa inicial, agora a gente está usando a massa resultante, porque a gente quer saber a aceleração depois de 100 segundos. Então, a gente tem que levar em consideração a massa depois de 100 segundos. Então, a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez na 9A, que foi isso aqui, o que a gente fez. A única diferença é que a nossa massa não vai ser mais 3 milhões, e sim 1 milhão e 500 mil. E daí, quando a gente fizer todos os cálculos, a gente vai ter que a aceleração vai ser 13 metros por segundos quadrados. E esse é o resultado da nossa 9A. E daí, passando, última questão, a questão número 10. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar os números, né? Geralmente é isso que a gente faz. Então, vamos lá. O que nos interessa aqui? 200 quilômetros da superfície da Terra, então olha só, tipo, tem que levar isso em consideração, é importante. A gente tem a fórmula, a gente tem mt, que é a massa da Terra, né, da fórmula, né, a gente está tirando da fórmula o que significa cada uma das variáveis, a gente está entendendo a fórmula. mt ali na fórmula é a massa da Terra, A é a velocidade orbital sobre r, né, a velocidade orbital quadrada sobre r. A gente já tem aqui os dados de que mt vezes g vai ser isso aqui. Então, na hora da fórmula, a gente não precisa descobrir mt e g, porque a gente já sabe. Eles nos deram aqui a informação. rt a gente também não precisa. Então, esse rzinho, o que é esse rzinho? É o raio da Terra mais a distância do satélite. Por quê? Porque esse r é a distância dos centros dos objetos. Então, o satélite ele não está na superfície da Terra. Além desse R da Terra, a gente tem que considerar esses 200 km de distância da superfície. Então, a gente faz 6.300 mais 200, que é 6.500, que é o que a gente vai considerar como R aqui embaixo. Bem, pela segunda lei de Newton de força igual a massa vezes aceleração, a gente vai substituir e simplificar essa força aqui. Então, a gente sabe que essa força é igual a essa fórmula, só que lembrando, a força também é igual a massa vezes aceleração. Então, a gente vai ter massa vezes aceleração igual a essa parte aqui da fórmula. E o que acontece? A gente também sabe que a aceleração é igual a velocidade orbital ao quadrado dividido pelo r. Então, a gente vai ter que massa vezes a velocidade orbital ao quadrado dividido por r, que nem tá aqui, igual a essa partezinha aqui da fórmula, que nem tá aparecendo aqui também. O que eu fiz aqui? Eu cortei as massas, porque eu tinha massa de um lado e massa do outro, então eu cortei as duas. Eu tenho r ao quadrado dividindo desse lado e eu tenho r dividindo pelo outro lado. Então, eu cortei esse r daqui e simplifiquei esse daqui. Então, ao invés desse lado ser r ao quadrado, vai ser só o r. E daí, simplificando tudo, eu vou ter que a velocidade orbital é a raiz de mt, né, a massa da Terra, vezes g, que é a constante gravitacional, dividido pelo r, que é a distância dos centros, e não a distância da superfície. Não é o raio da Terra, é a distância dos centros. Ou seja, o raio da Terra, 6.300, mais a distância da superfície. 6.300 mais 200 km, 6.500. E daí, depois aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai substituir os valores. A gente sabe que a massa da Terra vezes a constante gravitacional é 416 mil, porque a questão nos deu esse valor, né, ali, como vocês podem ver. E a gente sabe que a gente tem que somar o raio da Terra com a distância da superfície para encontrar o Rzinho da fórmula, que daí vai ser 6.500. E daí, se eu fazer essa divisão, eu vou ter a raiz de 64, que é igual a 8 km por segundo. E daí, se eu quiser passar, eu posso encontrar que é 28.800 km por hora. Porém, ele pediu a velocidade orbital em quilômetros por segundo, então esse 8 km por segundo, que é a resposta que você realmente vai dar ali na questão. Então, na verdade, eu posso dizer que o que está certo mesmo é esses 8.000 km por segundo, né? Lembrando de sempre dar o que a questão te pede, né? Que é o que está pedindo aqui. Calcule a velocidade em quilômetros por segundo. Vamos deixar bem visível aqui, ok? E daí, vamos lá, né? Vamos para 10B. Também, de novo, meu Deus, mais fórmula. Não sei nem de onde está surgindo tanta fórmula. Relaxa, vamos entender as fórmulas primeiro. Então, se a gente pegar ali na introdução, a gente sabe que a soma entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética tem que ser nula. E a gente tem aqui a fórmula da cinética e a fórmula da potencial, vocês estão vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os dois e vai igualar a zero. Então, nessa parte aqui, eu peguei as duas fórmulas e igualei elas. Foi basicamente isso o que eu fiz.
Então, eu cortei a massa dos dois lados, porque eu tenho a massa dos dois lados, então vamos cortar, né? Tá igual a zero, então o que a gente vai perder? Ah, e outra coisa, se a gente faz, tipo, a soma, porque uma delas é negativa, então é importante lembrar. Então, tá vendo aqui a energia potencial? Ela tá com um menos na frente, e isso você tem que levar em consideração. Então, você não pode colocar, tipo, só os valores mais os outros valores. Você tem que levar em consideração se um deles é negativo ou não. E no caso, a energia potencial é negativa. Então, quando você faz a soma, vai parecer meio que uma subtração, mas na verdade não é, entendeu? Porque é a soma das energias, só que uma delas é negativa. Então, acaba parecendo uma subtração, mas na verdade é uma soma. E daí, sabendo disso, a gente cortou os M's, né? Porque tá igual a zero, vamos dividir tudo por M mesmo, tirar esses M's aí, estão atrapalhando a gente. Então, aqui, ó, cortei um M aqui, cortei um M aqui. Se eu cortei em todos os lados, tá tudo ok? E daí a gente tem, né, que a velocidade de escape ao quadrado é igual a 2 vezes a massa da Terra vezes a constante gravitacional dividido pelo Rzinho. Porque eu peguei esse R aqui da energia cinética e passei para o outro lado, porque como estava negativa a energia potencial, eu passei para o outro lado. Então, eu fiz que energia cinética é igual a energia potencial. E daí, eu cortei os M's, né? A gente já tinha cortado os M's. E daí, eu passei o 2 que estava dividindo, multiplicando. Então, esse 2 aqui passou multiplicando. E daí, foi assim que eu tive essa forma. O que eu fiz depois? Eu tirei esse ao quadrado, ou seja, eu fiz a raiz de tudo. Então, a raiz de velocidade de escape ao quadrado é a velocidade de escape, só que daí no resto eu tenho que realmente tirar a raiz. E daí, se eu substituir os valores, eu sei que a raiz de 2 é 1,4, porque a questão tá me dando o valor dela aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Ela tá me dando o valor aqui. E eu sei pela questão anterior, né, a 10A, que esse MTG dividido por R é igual a 8, né, que a gente viu aqui, que é 8 km por segundo, então a gente só substituiu ali na 10B. 1,4 vezes 8 vai ser igual a 11,2 km por segundo. E daí a gente tem a velocidade orbital, porém o que eles querem saber? Eles querem saber a estimativa entre ΔV, ou seja, a diferença da velocidade de escape e a velocidade orbital. Então eu tenho que pegar essa minha velocidade de escape, que é a que eu calculei aqui, né? Tanto que a gente está considerando a velocidade de escape, que é 11,2 km por segundo, e eu tenho que tirar isso do 8 km por segundo, que é a velocidade orbital, né? Tá vendo aqui? Velocidade orbital. E daí, se eu fizer 11,2 menos 8, eu vou ter 3,2 km por segundo, e que é a mesma coisa que 11.520 km por hora. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, nesse caso aqui ele não pede especificamente se você precisa colocar em km por segundo ou km por hora, então tanto faz. Mas talvez seria mais fácil colocar km por segundo mesmo, porque já estava em km por segundo, então por que transformar, né? E daí, isso foi a resolução da parte de astronáutica da OBA. Na descrição desse vídeo tem um link para um desafio. Nossa, eu não atualizei aqui a fotinho, né? Eu deixei com a aula 6, mas vai ter o da aula 7. Que tem algumas questões, assim, para vocês treinarem para OBA. Para vocês continuarem estudando para OBA, eu indico fazer as provas anteriores. Geralmente funciona muito, muito bem. E no mais era isso. Lembrando nosso parceiro, né, Galera Olímpica, deem uma olhada no Instagram e no YouTube deles. E era isso por hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou vocês podem mandar para o nosso Instagram, que está aparecendo aqui. E no mais era isso. Espero que todo mundo se dê bem na prova da OBA e tchau!